Olá! Nesse vídeo iremos começar a falar sobre o design baseado em responsabilidade. Assim, este será o primeiro vídeo de uma sequência que vai nos falar sobre este assunto. E qual é o propósito? Projetar sistemas com um bom design, que é aquele em que nós trabalhamos a coesão e o acoplamento adequadamente, de tal forma que seja mais fácil manter o sistema e reusar partes do nosso código. Bom, você lembra o que é coesão e acoplamento? Bom, acoplamento então se trata da interconectabilidade das classes e devemos buscar um baixo grau de acoplamento. Enquanto que coesão se refere ao número da diversidade de tarefas a quais uma classe deve realizar. Então, ela é responsável por realizar um conjunto de tarefas e ele tem esse conjunto de tarefas limitados. Não podemos ter um alto número de tarefas e nem um número pequeno de tarefas, né? Com isso, devemos buscar ao alto grau da coesão, ou seja, uma alta coesão das nossas classes. O que isso quer dizer? O código que está naquela classe vai ser referente à sua e somente referente à sua tarefa. Bom, vamos ver o que é então design baseado em responsabilidades, né? Segundo Barnes e Collins, é o processo de projetar classes atribuindo responsabilidades bem definidas a cada classe. Então, quando eu vou criar uma classe, eu vou designar a ela uma determinada responsabilidade. Ela vai ter um propósito dentro do meu programa. E é a partir desse propósito que eu vou escrever o código para aquela classe. O que seria o código, então? Né? Seria os seus atributos e os seus métodos, o seu comportamento. Bom, o que é importante a gente saber o design baseado em responsabilidades? Porque a partir dele, né, nós podemos influenciar no grau de acoplamento das nossas classes. Um bom design de classes vai nos permitir minimizar a alteração, ou seja, quando nós alterarmos uma classe, nós vamos ter um menor impacto nas outras classes do nosso sistema, ou um número pequeno de classes dentro do nosso sistema. Bom, então, quando eu crio uma classe, eu vou dar uma responsabilidade para ela. E todo o código daquela classe deve estar relacionado com essa responsabilidade. Vamos um exemplo? Bom, considere aquele contexto, né, do cadastro de carros que a gente fez lá numa das atividades dessa disciplina. Né? Eu passei para vocês um conjunto de histórias de usuário, né, em que o propósito era, a partir, né, que um funcionário ele pudesse cadastrar um carro com algumas informações, né, e pudesse visualizar os dados cadastrados através de uma tabela. Bom, aqui está listado, estão listadas as 5 histórias de usuários e nós vamos falar de duas, né, principalmente, que é a do cadastrar e a do visualizar. Analisando essas histórias dos usuários, vamos extrair algumas responsabilidades? Bom, primeiro, né, se eu quero enxergar o meu mundo, né, pelo óculos da orientação a objetos, né, então no meu mundo real, o que existe? Existem carros. Então eu vou ter que ter um objeto que irá representar cada carro que eu tenho disponível. Então eu terei que ter uma classe que representa, né, que a partir dela eu posso instanciar carros, que é então a nossa classe do mundo real, carros. Né? É importante salientar que essa classe carros, né, ela é observada, né, desde o início da análise. Está lembrado da análise orientada a objetos, em que nós analisamos o mundo real e extraímos as classes desse mundo real? Bom, carro é uma classe identificada na análise. Bom, em seguida, este determinado, a partir da leitura dos dados, então eu vou ter que ter uma classe, né, que vai permitir com que o usuário forneça informações sobre esse carro. E em seguida, eu preciso de uma responsabilidade, que é pegar essas informações e salvar no banco de dados. Bom, se eu quero também exibir, eu vou precisar de uma janela para exibir para o usuário, já que aqui nós estamos falando de interface gráfica com usuários, mas para que ela possa exibir os carros que foram cadastrados, ela também deve recuperar os dados. Bom, já que nós estamos falando em salvar e recuperar,
nós precisamos conversar com uma forma de armazenamento, né, desses dados em meio físico. Nesse caso, nós vamos pensando, né, na solução usando um sistema gerenciador de banco de dados, ou um SGBD. Bom, a partir desse discurso, nós obtemos as seguintes responsabilidades: representar os objetos carros existentes no mundo real, ler dados de um carro e criar os objetos carros na memória, salvar os dados de um carro em um banco de dados, criar uma conexão com o sistema gerenciador de banco de dados, gerenciar os objetos carros e também exibir os objetos carros que foram cadastrados em formato de tabela, recuperar os dados dos carros registrados em um banco de dados. Bom, então foram essas responsabilidades que identifiquei a partir da análise daquelas duas histórias de usuário. Bom, no código que eu passei para vocês, que é para vocês modificarem e alterarem ele, né, eu extraí a modelagem, né, o diagrama de classes. Não está lembrado que é um diagrama de classe? Dá uma pausa nesse vídeo e leia um pouco sobre o assunto na internet, né? Bom, o nosso diagrama de classe que eu extraí do código, né, basicamente do código parte 1, né, que se referia ao parte que eu considero como um design ruim, ele possui duas classes basicamente, a classe cadastro e a classe relatório. E essas duas classes, elas têm que colaborar entre si para atender a essas responsabilidades, a realizar essas tarefas. Bom, então, analisando o código, eu extraí o seguinte: a tela cadastro, né, a classe carro, cadastro, ela tem o objetivo de ler dados de um carro, depois salvar os dados dos carros em um banco de dados e ela também cria uma conexão com o sistema gerenciador do banco de dados. Bom, e analisando o código da classe relatório, eu identifiquei, né, que as responsabilidades que nós descrevemos aqui que estão nessa classe são criar uma conexão com o sistema gerenciador de banco de dados, recuperar os dados dos carros registrados no banco de dados e exibir os carros que foram cadastrados em formato de tabela. Bom, então aqui está a distribuição conforme está no código. O que eu quero que vocês observem? Veja que a tela cadastro ela tem 3 responsabilidades que, embora elas estejam uma relação com a outra, né, acaba pesando muito para essa classe. Né? A relatório ela também tem 3 responsabilidades, né, que, embora elas estejam relacionadas, né, acabam ficando pesadas nessa classe. Mas por quê? Né? Bom, uma classe a gente cria, né, segundo a regrinha, para ter uma responsabilidade, um conjunto pequeno de responsabilidades. Aqui, né, ela tem, além, por exemplo, a tela cadastro, além de receber os dados do usuário, que poderia até mesmo validar se esses dados estão corretos, né, para serem salvos, né, ele vai comunicar com o banco de dados e salvar. Né, o relatório, ele vai fazer o quê? Ele vai obter do banco de dados e exibir na tela. Então, ele tem que trabalhar não só com a exibição em formato de tabela, mas também como recuperar os dados. Bom, se eu tivesse uma outra classe, né, por exemplo, que pudesse exibir os carros cadastrados em um outro formato, por exemplo, no formato distribuindo num pátio para um estacionamento, eu teria que recuperar esses carros. E aí como é que ficaria? Né? Ele teria uma outra responsabilidade que compartilha com esse relatório, o que não é muito adequado. Aqui nós temos um exemplo disso, que é o criar uma conexão com o SGBD. Tanto o cadastro como o relatório possuem essa responsabilidade. E o que ocasiona isso daqui? A duplicação de código, que é o que nós devemos evitar. Por quê? Duplicar código significa, né, que eu projetei ruim e quando eu alterar uma parte, eu tenho que alterar a outra parte também. E muitas vezes, quando o sistema é grande, nós não nos lembramos disso. E vai ocasionar uma série de erros no nosso sistema. Então aqui a gente consegue identificar um dos problemas, né? Uma responsabilidade está compartilhada entre duas classes, o que não é adequado. Bom, e aí eu também olho essa modelagem e pergunto o seguinte: qual é a classe que representa um carro do mundo real? Não existe, né? Não tem a classe carro aqui. Então você tem uma quebra entre a análise orientada a objetos
e o projeto orientado a objetos, ou o código também. Por quê, né? Se a primeira classe que nós identificamos na análise é carro, por que ela não está codificada? Bom, então nós temos uma solução melhor. Embora, percebam, tem um maior número de classes, mas são classes que vão ficar em um menor número de linhas de código. Observe, por exemplo, que aqui nós temos a classe cadastro e a única responsabilidade da classe cadastro é ler dados de um carro e criar os objetos carros na memória. Enquanto que o relatório, a única responsabilidade dele é exibir os objetos carros que foram cadastrados em formato de tela. Bom, quais são esses carros, né? Então aqui eu tenho a classe que vai então a partir dela instanciar os nossos objetos do mundo real, que são os carros. Então a classe carro, ela tem como objetivo representar os objetos carros existentes no mundo real. Bom, então aqui nós temos uma tela que permite cadastrar e instancia os nossos objetos carros, que vai criar os nossos objetos carros. Eu tenho uma classe relatório, que vai exibir os carros cadastrados, e eu tenho uma classe, então, a qual vai me permitir instanciar e ter a representação dos objetos do mundo real. Agora a gente precisa conversar com a outra parte, né? Que é salvar, persistir os dados. E então foi criado a classe DAO, né? O padrãozinho DAO que vocês já conhecem. Aqui no caso salvar DAO, o nome não é muito adequado, né? O melhor seria carro DAO, tá? Então desculpem o errinho aqui, carro DAO, a qual ela tem a responsabilidade de quê? Salvar e recuperar os dados de um carro em um banco de dados. Só que para manipular, né, o carro num banco de dados, eu preciso criar uma conexão. Então, eu criei uma classe que tem a única responsabilidade dela é criar e gerenciar a conexão com o sistema gerenciador de banco de dados. Bom, veja que o número de classes aumentou. Né? Aqui nós temos duas classes, né, descartando a JFrame, que a gente deve utilizar por causa do uma interface gráfica com o usuário. Né? E aqui nós já temos 5 classes, o número aumentou, mas o tamanho de cada uma das classes vai diminuir em relação ao número de linhas de código. E, tendo responsabilidade única, fica mais fácil de eu saber aonde manter. Então, esta opção acaba sendo um design de software, um design do nosso programa, melhor do que o anterior. Cada classe possui a sua responsabilidade, né? E então, agora, né, no próximo vídeo, nós vamos verificar se o código produzido dentro dessas classes está correspondente com o propósito da classe. Bom, então aqui, cada classe tem uma responsabilidade bem definida. Então, todos os seus atributos e métodos devem estar relacionados com este propósito. Bom, você deve estar se perguntando, professor, mas o sistema evolui. Sim, o sistema evolui, né? Quando ele evoluir, nós temos então que identificar qual é a classe que nós temos que alterar. Então, quando precisarmos adicionar alguma nova funcionalidade à aplicação, devemos nos perguntar em qual classe adicionar o método para implementar essa nova funcionalidade, ou até mesmo a criação de novas classes. Bom, a classe responsável por alguns dados, ela também deve ser responsável por manipulá-las. Ou seja, a classe carro aqui, ela é responsável por manipular os dados do carro. Se eu for solicitar para você adicionar uma nova informação do carro, eu tenho que alterar a classe carro. Só que, claro, terei impacto no meu sistema. Né? Eu vou ter impacto no cadastro e no relatório, porque essas classes dependem da classe carro. Bom, então ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido um dos princípios do design baseado em responsabilidades, que é a atribuição de uma tarefa para a classe, e todo o seu código deve estar relacionado com esta tarefa.